Imagine acordar em um mundo onde você tem apenas 12 anos de expectativa de vida, onde cada dia é uma luta pela sobrevivência contra predadores gigantes, doenças, um clima implacável e até mesmo outros humanos. Agora imagine que você é um Homo habilis, um dos primeiros humanos a caminhar sobre a Terra. Hoje vamos explorar por que ser um Homo habilis há 2 milhões de anos atrás pode ter sido o pior momento para ser um humano. Prepare-se porque essa é uma história de sobrevivência, de perigo e uma vida tão brutal que fará você agradecer por viver no século 21. Ficou curioso, né? Então, vamos começar. O Homo habilis, um dos primeiros membros do gênero Homo, viveu entre 2,3 a 1,65 milhões de anos atrás, principalmente na África Oriental e Meridional, durante o período Pleistoceno. Eles eram pequenos, com uma altura média de apenas 1,20 m e um peso que mal chegava a 60% do nosso. Essa estatura diminuta já os colocava em desvantagem em um mundo repleto de predadores, mas a vida difícil do Homo habilis não parava por aí. A dieta do Homo habilis era um dos fatores que mais contribuíam para sua vida curta e difícil. Ao contrário do que se poderia imaginar, eles não eram estritamente vegetarianos. Na verdade, tinham uma dieta rica em carne, o que os obrigavam a deixar a segurança das árvores para caçar, e principalmente para carnicear. Sim, eles eram especializados em roubar carcaças de outros predadores, mas aqui está o problema. Eles não tinham armas eficazes, apenas ferramentas de pedra rudimentares, como lascas de pedra usadas para cortar carne e quebrar ossos. Essas ferramentas, embora inovadoras para a época, eram extremamente limitadas. Isso significava que, na melhor das hipóteses, eles só conseguiam defender carcaças de predadores menores, como chacais e guepardos. No entanto, o ambiente do Homo habilis era dominado por predadores muito mais perigosos, como grandes felinos, hienas gigantes e crocodilos monstruosos. Além disso, a necessidade de se aproximar das carcaças para se alimentar os colocavam em constante risco de ataque surpresa. E não era só a carne que os colocava em perigo, o Homo habilis também comia peixe, o que os levava a se aproximar de rios e lagos, habitats de enormes crocodilos. Sem ferramentas adequadas para pescar, eles provavelmente usavam as mãos, o que os tornava presas fáceis para esses répteis assassinos. A dieta do Homo habilis também incluía plantas duras e frutas, mas essas fontes de alimentos não eram sempre seguras. Muitas vezes eles tinham que competir com outros animais por esses recursos, o que aumentava o risco de encontros perigosos. Além disso, a falta de variedade na dieta levava a um problema de saúde, como a desnutrição e doenças relacionadas à falta de nutrientes essenciais. O ambiente do Homo habilis era um verdadeiro campo minado de predadores. Entre os mais temidos estavam os grandes felinos, como o Megantherium, um gato dentes de sabre do tamanho de uma onça pintada, mas com a força de um leão. Esse predador tinha garras afiadas e dentes serrilhados que podiam cortar artérias e nervos em questão de segundos, e não era raro que um Homo habilis fosse atacado por trás, com um predador cobrindo completamente a cabeça da vítima com suas mandíbulas, causando sufocamento ou esmagamento do crânio. O Megantherium era um predador especialmente adaptado para caçar presas grandes, como os primeiros humanos. Sua força impressionante permitia que ele derrubasse presas muito maiores do que ele mesmo, incluindo os Homo habilis. Além dos felinos, haviam as hienas gigantes, como o Pachycrocuta, que tinha uma mordida tão poderosa que podia esmagar ossos. Elas competiam com os humanos por carcaças. Em bandos, elas eram praticamente imparáveis, e qualquer encontro com elas era uma sentença de morte quase certa. E não podemos esquecer dos crocodilos gigantes, como os antropófagos, que mediam até 7,5 metros de comprimento e era especializado em caçar humanos. Sim, o nome dele já diz tudo, comedor de humanos. Esses répteis eram capazes de arrastar humanos para a água com facilidade, onde os afogavam ou usavam a técnica do giro da morte para arrancar os seus membros. Além disso, sua capacidade de se camuflar na água os tornava predadores ainda mais eficientes e mortais. Outro predador temível era o Dinófelis, um felino do tamanho de um leopardo que também caçava humanos. Com garras afiadas e dentes poderosos, o Dinófelis era um caçador eficiente e implacável. Além disso, havia o Homotherium, um felino dente
dentes de sabre que, embora menor que o Megantherium, ele por sua vez tinha uma mordida poderosa e era capaz de caçar em grupo. Isso o tornava ainda mais perigoso, pois ele podia coordenar ataques em bandos, aumentando as chances de sucesso em sua caça. Mas os perigos não paravam por aí. O Homo habilis também tinha que lidar com outros humanos, como o Homo erectus, que era maior, mais forte e tinha ferramentas mais avançadas. Além disso, havia o Dinopithecus, um primata gigante relacionado aos babuínos, que podia ser 3 vezes maior que um Homo habilis e tinha caninos enormes. Em um mundo onde seus parentes próximos podiam ser uma ameaça, a vida era uma batalha constante. A competição por recursos era feroz e muitas vezes o Homo habilis saía perdendo. Há até evidências de que o Homo habilis pode ter caçado e comido indivíduos do Paranthropus poisei, mostrando que a competição entre humanos primitivos podia ser mortal. No entanto, quando confrontados com espécies maiores e mais fortes, como o Homo erectus, o Homo habilis estava em clara desvantagem. O Homo erectus, por exemplo, tinha um cérebro maior e mais desenvolvido, o que lhes permitia criar ferramentas mais sofisticadas, como machados de mão e lanças. Além disso, eles tinham um corpo mais robusto e eram capazes de correr longas distâncias, o que os tornavam caçadores eficientes e competidores mais formidáveis. Além disso, o Homo erectus não era apenas maior e mais forte, mas também adaptado à vida terrestre, enquanto o Homo habilis ainda dependia principalmente das árvores para se proteger. O Homo erectus era completamente terrestre e tinha uma estrutura corporal mais adequada para correr e caçar em ambientes abertos. Isso lhes dava uma vantagem significativa na competição por recursos e na defesa contra predadores. O Dinopithecus, por sua vez, era um primata gigante que podia pesar até 3 vezes mais que um Homo habilis. Com caninos enormes e uma força impressionante, ele era um adversário temível. Embora não fosse um predador especializado em humanos, o Dinopithecus podia se tornar uma ameaça em situações de competição por recursos ou em encontros fortuitos. A competição com outras espécies de humanos e primatas gigantes era apenas mais um dos muitos desafios que o Homo habilis enfrentava. Em um mundo onde a sobrevivência dependia de cada vantagem possível, o Homo habilis estava constantemente em desvantagem, lutando para sobreviver em um ambiente implacável. E claro, não podemos ignorar o clima. Durante o Pleistoceno, a África passou por períodos de extrema aridez e frio, o que tornava a comida escassa e forçava os Homo habilis a se arriscarem ainda mais para encontrar alimento. Isso significava mais encontro com predadores e mortes prematuras. A escassez de alimentos também levava a conflitos internos. Em tempos de fome, os grupos de Homo habilis podiam se voltar uns contra os outros, competindo por recursos cada vez mais escassos. Essa combinação de fatores climáticos e sociais tornava a vida ainda mais difícil e perigosa. Além disso, as mudanças climáticas afetavam a disponibilidade de água, o que forçava os Homo habilis a se deslocarem para áreas mais perigosas em busca de fontes de água. Essas jornadas muitas vezes os colocavam em contato com predadores que estavam à espreita, prontos para atacar. A vida do Homo habilis também se refletia em sua saúde. Estudos mostram que apenas 40% dos indivíduos tinham dentes em boas condições. O resto sofria com desgaste severo do esmalte, dentes quebrados e cáries. Em alguns casos, jovens de apenas 17 anos tinham problemas dentários piores do que os de um idoso moderno com má higiene bucal. Isso era resultado de uma dieta que incluía carne crua, ossos e plantas duras, além da falta de acesso a alimento de melhor qualidade. Além dos problemas dentários, o Homo habilis também sofria com ferimentos frequentes, quedas de árvores, encontros com predadores e conflitos com outros humanos que os deixavam com marcas em seus corpos. Muitos indivíduos morriam jovens devido a infecções ou ferimentos graves que não podiam ser tratados. A falta de higiene e a exposição constante a elementos naturais também contribuíam para a propagação de doenças. Sem conhecimento médico ou acesso a tratamentos, os Homo habilis estavam à mercê de infecções e doenças que podiam ser fatais. A mortalidade entre o Homo habilis era chocante. Estima-se que 40% das crianças não chegavam aos 10 anos de idade, e se incluirmos bebês e neonatos, esse número pode subir para 60%. A fase mais perigosa da vida começava por volta dos 10 anos, quando os indivíduos entravam em um período de máxima mortalidade. Chegar aos 12 anos já era uma conquista, e poucos conseguiam viver além dos 25. Essa alta mortalidade era resultado de uma combinação de fatores: predadores, doenças, ferimentos, escassez de alimentos e conflitos com outros humanos. A vida do Homo habilis era uma luta constante pela sobrevivência, onde cada dia podia ser
o último. Diante de tantos desafios, você pode se perguntar como o Homo habilis conseguiu sobreviver por quase 700 mil anos. Parte da resposta está em sua capacidade de trabalhar em grupos grandes, com até 85 membros, o que oferecia mais proteção contra predadores. Além disso, eles desenvolveram ferramentas de pedras que permitiam acessar medula óssea e plantas duras, fontes valiosas de nutrientes em tempos de escassez. Há até evidências que eles podem ter construído abrigos rudimentares para se proteger do clima. Outro fator crucial foi o desenvolvimento do cérebro. Embora seu cérebro fosse menor do que os de outros humanos que viveram depois, como o Homo erectus, ele ainda era maior do que o de seus predecessores, como os australopithecus. Esse aumento no tamanho do cérebro permitiu que o Homo habilis desenvolvesse ferramentas mais sofisticadas e estratégias de sobrevivência mais eficazes. Apesar de todas essas dificuldades, o Homo habilis deixou um legado importante. Eles foram os primeiros humanos a usar ferramentas de pedra de forma sistemática, o que marcou o início da Idade da Pedra. Essa inovação foi crucial para a sobrevivência da espécie e abriu caminho para o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas por parte de humanos posteriores, como o Homo erectus. Além disso, o Homo habilis foi um dos primeiros humanos a explorar uma dieta mais variada, incluindo carne e peixe, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento de um cérebro maior e mais complexo. Essa adaptação foi fundamental para a evolução humana e para o surgimento de espécies mais avançadas como o Homo sapiens. E aí, o que você achou dessa história? Ser um Homo habilis há 2 milhões de anos era uma vida de perigos constantes, onde a expectativa de vida era de apenas 12 anos, e a maioria das pessoas nem chegava aos 10. É uma história que nos faz refletir sobre como a vida humana evoluiu e como, apesar de todos os desafios que enfrentamos hoje, temos muito a agradecer por não viver naquela época. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Cada like e inscrição ajuda muito a trazer histórias legais como essa. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, fique à vontade para deixar nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!